Olá, meus queridos! 10 anos, parabéns pela igreja, pelo aniversário da igreja. E eu quero dar um recado da parte do Senhor, de Deus. Eu sou Sati Júlia Mita, missionária da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, desde 1º de março de 1968, cumprindo a ordem de Jesus. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, a vinda do Senhor Jesus para nos resgatar. Mas ele também, quando foi ao céu, deixou uma ordem para cada um de nós. Ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu dei. Lembre disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ide fazer discípulos. Cumprindo esta ordem, Deus me deu o privilégio de ir para todos os cantos desse mundo. E uma das maiores alegrias da minha vida missionária é ver os frutos desse discipulado, desse evangelismo por onde eu vou. É tão grande a alegria de servir a Deus de tempo integral e ver como Deus nos dá o privilégio de levar crianças e adultos para Cristo, depois discipular e treinar para que possam servir ao Senhor. Foi em 1979 que fui para a PECEM pela primeira vez, onde encontrei muitas crianças. Encontrei você que está aí. Que alegria! Muitas crianças que nunca tinham ouvido o Evangelho. E foi maravilhoso como uma por uma dessas crianças, enquanto eu contava as histórias bíblicas, enquanto evangelizava, foram aceitando a Cristo como Salvador e depois iam crescendo em Cristo. Permaneceram firmes, pois todos os anos eu passava pelo menos um mês ou mais ali naquele lugar. Ficávamos o dia inteiro juntos. As crianças não me deixavam um instante sequer. Muitas vezes ainda era muito cedo, estava ainda dormindo. Mas lá vinham as crianças me chamar: Tia Sati, vamos para a praia. E então carregávamos comida para o dia inteiro. E lá íamos nós, 20, 30, 40 crianças. Eu contava histórias bíblicas e cantava corinhos, ensinava de Deus o dia todo e à noite também. Não só as crianças aceitaram a Cristo como Salvador, mas também as mães. E assim, com esse grupo, nasce uma igreja, esta amada igreja aí de PECEM. E hoje essas crianças são os líderes da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida de PECEM, que primeiro se reuniu na casa da minha irmã Elza, que cediu espaço para os cultos, escola dominical, EBF, EBEC. E a minha maior alegria é ver cada um crescendo no Senhor e permanecer firme na palavra de Deus. Algumas crianças já se mudaram para outras cidades, mas ali permanecem firmes no Senhor. Que alegria! Que Deus abençoe! Parabéns pelos 10 anos de igreja e que mais 10 anos vocês continuem firmes e sempre aprendendo mais e mais de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau!
Então, desde quando que vocês frequentam a nossa igreja? E conte para nós, né, um pouquinho da história de vocês aqui. A minha história aqui na igreja, ela começa nos anos 90, né? Eu lembro que eu tinha 11 anos e comecei a frequentar nas TBFs, né? Uma programação que tinha sempre. E eu tive essa aproximação exatamente por conta disso, né? Mas eu não cheguei a me converter na época. Eu não morava realmente aqui no Pecém, eu morava em Fortaleza, então eu vim pra cá no final de semana. E aí teve um dia que fui convidado pra cá e aí foi essa aproximação que começou exatamente aí. Mas assim, eu lembro que começou mesmo a minha história aqui através de um estudo bíblico feito exatamente pela Socorro. Na época que quem estava como pastor era o pastor Rosa, e a gente fez esse estudo, né? E foi exatamente aí onde eu me converti. Porém, eu não cheguei a me batizar na época, porque o Rosa saiu, né? E aí a gente passou um período sem pastor. E aí começou a vir as equipes de Fortaleza, né? Da igreja Cristo é Vida, dando apoio aqui, outros pastores também, como o pastor Jota, o pastor Lúcio na época, e foi onde a gente, o pastor Cleito junto com o Assis, a Márcia, os irmãos também, não me recordo agora, e aí tipo fizeram, vamos dizer assim, uma pescaria, né? Aqueles irmãos vendo a história de quem passou por aqui, e aí começou a se aproximar da gente, e aí eu tive que refazer o discipulado. E aí me batizei, né? Na Lagoa do Pecém, né? Acho que essa lagoa tá bem difícil agora de acesso, mas na época foi exatamente aí. Então começou como membro do ano 2000, né? Até os dias de hoje. Deixa eu agora lembrar. Porque eu já tinha conhecimento, né? Porque já era da igreja adventista. A gente fez um estudo com umas pessoas da igreja adventista, que não era aqui do Pecém. Depois que a dona Elza comprou essa propriedade, né, a gente conheceu a Sati, numa casa que eles vieram a passeio, e ela contava histórias bíblicas para as crianças. Foi a época que a gente saiu da igreja adventista. Aí a gente começou a frequentar aqui quando criança, né? Aí foi no caso quando ela fez o apelo, aí nós nos convertemos, né, aqui a Cristo. A gente contava a história de Davi, Samuel, né? E as crianças ficavam à praia, elas passavam muito tempo com ela, um período de férias. Então na época veio as pessoas da Cidade 2000. Então foi aí que começou a construção da Palhoça, acho que nos anos de 90, por aí, não lembro bem ao certo, entre 89 e 90. Então foi nesse período que a gente conheceu também logo depois o pastor Nogueira, né? Que assumiu na época o trabalho aqui com as cruzadas evangelísticas que eles faziam. Aí foi onde começou a congregação com a minha família, né? A família da mãe. Primeiro converteu minha mãe, depois foi a tia Iracema. E aí de Citonho veio construir, né? Aqui também, ajudar na construção. Aí ouviu o evangelho. Aí foi onde começou a família toda a, né, se reunir, os primos, os parentes. E foi daí onde surgiu a nossa congregação. Aí com o apoio do pastor Nogueira, o pastor Lúcio, os irmãos mais antigos da Cristo é Vida, que muitos também talvez já não estejam mais lá, né? Então foi aí que a gente, em 94, a gente foi se batizar, né? A maioria dos irmãos, a gente foi para Cristo é Vida, a gente teve esse batismo lá. Então foi uma época muito boa, a gente como congregação, né? E aí veio o pastor Mazinho, assumiu logo depois aqui.
a congregação, onde teve um bom crescimento de irmãos. Depois ele foi para São Gonçalo, né? Ficou entre São Gonçalo e Pecém. E foi daí que nós ficamos dando continuidade até, e logo depois o pastor Cosmo, né? Quando ele assumiu. Comecei a vir para a igreja aqui em 2014, né? Fui batizado em 2015, mas em 2014 eu meio que só visitava, né? Vinha com os meninos, que eu era muito amigo do menino, do Claudinho, do Cleito. E percebia que alguns fins de semana eles vinham para a igreja, eu ficava lá e não via eles. Aí eu comecei a criar interesse e curiosidade para saber onde é que eles estavam e tudo. Eles me convidavam para ir para a EBEC, a antiga EBEC que tinha aqui. E eu comecei a vir, comecei a gostar, me interessar. Fiz todo aquele processo, né, de discipulado e tudo, até que eu me batizei em 2015. E hoje estou aqui, né, faço parte da mocidade, estou vindo aqui para os cursos normalmente, então foi uma longa jornada. Chegamos aqui faz 2 anos e meio. Já o Cláudio já está há mais tempo, então ele vai falar mais. Então, quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás aproximadamente, e quando estava procurando uma igreja, achei aqui a Igreja Batista e fiquei muito feliz com a recepção que eu tive, com o amor dos irmãos. Então foi o que me incentivou a trazer a minha família para cá. E hoje estamos aqui, ela 2 anos e meio, a família, e eu há 4 anos. Desde 2000 eu vim pra cá com os meus pais. Eu era muito pequena, era um bebê ainda. E foi na época que eles vinham só apenas nos finais de semana. E em 2006 a gente ficou aqui fixo, a gente veio morar aqui. Desde então estou aqui. A minha história é que eu já nasci num lar cristão, né? Meus pais já, quando eu nasci, aliás, eles já eram da igreja, que eles já frequentavam aqui a igreja. Então, eu cresci aqui praticamente, estou aqui há 18 anos, a minha vida inteira praticamente. Estamos aqui há 21 anos. Estamos aqui nesse trabalho na Igreja Batista Fundamentalista Palavra da Fé. E começamos a vir no ano de 2000, ainda era congregação, e viemos junto com as equipes missionárias da Igreja Cristo é Vida, eu e a Márcia. E passamos 6 meses vindo nessas equipes, ajudando aqui o trabalho, e não tinha pastor. O pastor anterior havia deixado esse ministério e a congregação ficou sem o pastor, e o pastor Nogueira, da Cristo é Vida, nos colocou nas equipes missionárias para vir aqui para o Pecém. Foi uma experiência boa, 6 meses, evangelizando, fazendo alguns discipulados, a minha esposa aí participando também no ensino com as crianças. E depois desses 6 meses, nós saímos. O pastor Lúcio, e a sua esposa, que faziam parte da equipe missionária, assumiu aqui esse trabalho. E depois de alguns meses, o pastor Nogueira me chamou para eu assumir de vez esse trabalho, no lugar do pastor Lúcio. Então recebemos o convite, com muita alegria, mas também um pouco, ali de, vamos dizer assim, de temor, porque a gente não tinha ainda essa experiência, eu e a Márcia, de assumir uma congregação. Então uma responsabilidade muito grande. Mas graças a Deus, Deus foi nos capacitando e assumimos esse trabalho. Eu como missionário, à frente aqui da congregação, aqui do Pecém, e juntamente com a minha esposa. Vamos falar agora sobre essa transição, de congregação para a igreja.
Realmente era essa expectativa que vocês tinham, que a gente realmente seria essa igreja hoje? Bom, a gente, de uma certa forma, a gente já tinha essa perspectiva, né? E, como falei um tempo atrás, a gente passou um bom período, né? Assim, pastor, né? A igreja, ela era conduzida por nós mesmos, né? Por Deus, né? Claro, e por nós mesmos, né? E eu creio que pela dificuldade, questão de distância, questão de trabalhos que os irmãos da Cristo da Vida, os pastores, né? E ter que agora se organizar para enviar equipes, né? Para dar esse apoio. Então a gente passou um período assim longo, sem um pastor, né? Sem uma assistência, né? Então a gente praticamente se sentia, né? A igreja, né? Já formada. Claro que a estrutura, os recursos era longe, bem longe, né? Mas a gente já tinha criado essa perspectiva de se tornar uma igreja. Por tudo que aconteceu, a gente ainda assim está caminhando, né? Então a gente... Mas assim, não era uma coisa que amanhã, depois, não, né? Tinha a perspectiva, mas também a gente não era uma certeza, né? A gente criou isso dentro da gente exatamente por ficar assim. Sim, porque eu acho que trouxe um amadurecimento para nós em vários aspectos. A gente subiu um degrau, a gente teve que se desprender, né, da nossa mãe. Pensávamos, né? Porque é todo trabalho que se começa, né? Um trabalho missionário, pessoas se convertem, né? Se tornam um corpo, visa a se tornar uma igreja. Né? Isso é bíblico, né? Deus vai fazendo um trabalho, o Espírito Santo vai formando aquele corpo, né? Nós tínhamos, né, essa expectativa de um dia a nossa congregação se tornar uma igreja. Então há muitos anos, né? Muitos anos como congregação. Então chegou o momento que a congregação tem que se tornar uma igreja, né? Para vocês, o que é mais notável aqui em nossa igreja? É a união, é o que eu já tinha falado, essa união, principalmente assim, a mocidade, um ajudando o outro. Isso é bem notável, assim. Então, eu, como já tinha falado antes, e a Fernanda também falou, a união, né? A união entre os ministérios é muito comovente até, sabendo que todo mundo está trabalhando junto, desde o Ministério Pastoral até o Ministério de Zeladoria, né? Então todo mundo trabalhando junto e é todo mundo crescendo para Cristo. Nossos jovens, vocês, jovens, tomando à frente, assim, vocês assim, estão tomando, é como se fosse eu vejo nosso espelho em vocês, né? Porque o que vocês estão fazendo agora é o que nós fazíamos antes, quando congregação. Então, isso para nós ver vocês crescendo, vocês foram nossos alunos, né, filhos. Então, ver vocês tomando à frente hoje, fazendo todo esse trabalho, é uma assim, coisa que nos marca muito. Né? Saber que nós estamos deixando um legado. Né? Para mim, o que é mais notável tem sido assim, na verdade, um refrigério, sabe? É ver o fruto do trabalho com as crianças. É um ponto marcante que eu acho numa igreja que é importantíssimo, imprescindível, é o trabalho com as crianças. Hoje eu olho para vocês, e um dia foram crianças, hoje são jovens que movimentam a igreja, e isso é maravilhoso ver isso, fruto do trabalho com as crianças, é uma coisa que é bem marcante para mim. O que mais marcou vocês durante esses 10 anos que a gente completou de igreja? O que assim marcou aqui para nós é os jovens, né, se envolverem, né, no ministério da igreja, somente a mocidade, né, um ponto forte, né, durante esses 10 anos. E a gente está vendo hoje, né, os frutos, né, dos trabalhos aqui na igreja por conta dos jovens.
e também na questão da educação cristã infantil. Também posso dizer que foi um ponto que realmente Deus tem abençoado aqui na nossa igreja. Uma coisa que me marcou bastante, assim, em termos da igreja, foi uma grande alegria que a gente teve a aquisição do prédio, né? Isso falando em termos físicos, porque nós tínhamos isso daqui, mas não era nosso. Tínhamos a liberdade de cultuar aqui, mas não tínhamos a liberdade de mexer. Então, assim, foi um desafio que foi lançado e nós conseguimos comprar, né, a longo prazo, mas foi assim, uma grande alegria conquistar esse prédio aqui. Eu acho que as conferências missionárias, eu acho que sempre marca, e também os nossos retiros, que eu tenho muita saudade também, os retiros de carnaval, eram momentos que a gente se unia mais, que estava todo mundo junto, então era bem bacana a reunião. Fica difícil você assim, definir o que realmente marcou, porque foram tantas histórias, né, tantos acontecimentos, né, e fica até difícil de você assim, definir o que mais marcou. Porém, teve um fato assim, bem interessante que acho que não esperava, uma coisa totalmente inesperada, surpresa para mim, para Socorro também. Foi uma vez que acho que o pastor Cleiton não estava aqui, eu estava pregando esse dia, e a minha mãe chegou, né, e alguns fatos que tinham acontecido no passado, né, ela chegou e pediu, né, queria pedir perdão à igreja, pedir perdão às pessoas que estavam envolvidas nos acontecimentos passados, né, algo que marcou muito a igreja. Então isso, de uma certa forma, para mim como filho, né, ela não ser cristã, foi um choque, foi uma surpresa, mas também foi algo assim de alívio mesmo, que por tudo que aconteceu, tudo que envolveu. Eu acho que até falar disso assim emociona mesmo, porque é uma incrédula, né, dar um testemunho desse. Então as pessoas, os irmãos que estavam aqui, que acompanharam tudo isso, toda essa trajetória, também ficaram comovidos por isso, né? Então foi algo assim muito forte, né, pra gente, pra mim como filho e pra igreja também, né? Ela chegar e pedir a palavra e pedir perdão à igreja como um todo, né? E também às pessoas que estavam envolvidas nos acontecimentos passados. Então foi uma coisa que marcou demais. Então, pelas recordações, o que você acha que há de diferente e o que permanece? Fisicamente já mudou bastante coisa na igreja, e acho que o crescimento da igreja também foi algo que mudou bastante, aumentou muito, já vieram muitos irmãos para a igreja, né? Então aumentou bastante a quantidade de membros da igreja. Eu acho que a igreja era mais envolvida. Eu acho que todo mundo era mais envolvido com o serviço. E o que permanece é que a igreja tem uma característica muito legal, que é a questão da recepção. E eu acho que isso continua. A gente é muito receptivo. Estamos aqui com a Dona Nenê, a Dona Maria, conhecida como Dona Nenê, e ela é a mais antiga da nossa igreja. Ela vai falar um pouco pra gente sobre a história da nossa igreja. Pode começar? Sim, a história da igreja começou com a minha família, né? Meus filhos, com a minha sobrinha, minhas irmãs. Foi no início, quando a dona Elza comprou esse terreno, e ela construiu essa palhoça, e eu fiquei cuidando, né? Ela me chamou para cuidar. E depois
Vinha pessoas nesse tempo, as pessoas que vinham era a Dona Regi, Pastor Marcos, que ela trazia lá da igreja Maranata, né? Era do sítio Maranata. Depois a Dona Regi e o Pastor Marcos, eles foram embora, viajaram. E aí, Pastor Nogueira, a Dona ela foi para a igreja do Pastor Nogueira, na congregação lá do Beira Rio. Não sei como, eu sei que ela mandou construir a igreja, né? E depois veio o pastor Mazinho, lá do Henrique Jorge. A irmã Diana tinha só a Laís pequenininha. Aí começou a congregação com a minha família e as crianças daqui do Pecém, dessa rua aqui, da rua lá de trás. E nessa época tinha muita criança mesmo. Ia buscar a criança lá na Rua da Foice, ia buscar a criança na Rua da Ilha, ia buscar a criança. Muita criança, mas tinha o sopão todos os sábados que eu fazia, as crianças. E aí depois que as pessoas foram crescendo, as crianças foram crescendo, aí no tempo que o pastor Mazinho foi embora, transferiu ele para São Gonçalo. Aí começou a vir as equipes, aí depois da equipe aí veio o pastor Cosmo. Depois o pastor Cosmo ficou uns tempo aqui, não estou lembrando quanto tempo. Mas aí na época do pastor Cosmo caiu muito a igreja. Muita gente saiu, muita gente desviou. E ficou praticamente só a minha família, né? Mas a gente ficou muito triste, né, com as coisas que aconteceram. Aconteceu muita coisa boa, muita coisa ruim, né? E aí o pastor Cosmo foi embora. Aí depois ficou vindo também outras equipes, né? E aí passou um tempo vindo as equipes, aí depois as últimas pessoas que veio foi o pastor Cleito e a Márcia. E até hoje ainda estão aqui, né? E hoje, naquela época, era mais difícil as coisas, né? Era difícil, as músicas eram tocadas violão. Hoje as coisas, por causa da tecnologia, né, mudou mais. Eu acho que hoje tá melhor do que naquela época, porque tem muitos jovens, os jovens são interessados, né? E eu acho que hoje tem uma melhora muito grande, né? E os jovens de hoje, apesar de tá aí a perdição, né? Tá as coisas do jeito que estão, os jovens são interessados pelo louvor, os irmãos que são novatos também, né? Esses irmãos que chegaram de fora. Eu acho que hoje tá melhor do que na outra época. E eu não tenho nada para reclamar não, para falar não. Eu passei por muitas coisas difíceis, mas eu venci, né? Com a ajuda de Deus. Deus foi muito bom para mim. A luta foi grande, mas eu hoje estou aqui contando a história, né? Agradeço muito a Deus, porque eu criei meus filhos tudo no caminho do Senhor, apesar de ter acontecido muitas desavenças. Porque toda a igreja tem, né, essas tribulações. E eu tinha um sonho, mas graças a Deus que Deus é bom, maravilhoso, realizou meu sonho. Meu sonho era casar minhas filhas na igreja. E hoje eu penso a mesma coisa assim, que
Eu não sei se eu vou alcançar, mas Deus que sabe, né? O meu sonho é que a minha neta case também pessoas de Deus, serve do Senhor. E eu agradeço a Deus porque eu sou feliz, porque minhas filhas, meus filhos servem a Deus. Só tem um ainda que eu fico meio triste, mas eu ainda creio que um dia ele vai voltar para os caminhos do Senhor, né? Que é a Tassiana. Também a minha neta, né? Que também já se desviaram, Levi, a Carol, a Ruth, mas o Levi mais a Ruth, graças a Deus que voltaram, né? Não sei como é que eles estão nos caminhos do Senhor, mas a Carol também, eu peço a Deus que ela um dia volte, antes de ser tarde demais, né? Porque agora a gente fica com essas coisas que estão acontecendo, a gente ora a Deus para que seja a vontade de Deus, né? Porque a gente está vendo aí que as coisas que estão acontecendo, a gente pode já tá pensando que já é o começo do fim, né? Tudo que está acontecendo. E assim, eu não vou mentir, eu não espero muita coisa boa não. Daqui pra frente eu não espero, não espera coisa boa não. Eu tenho esse pensamento, né? Eu não sei as outras pessoas, porque o mundo tá virado de cabeça para baixo, né? O inimigo tá aí. E aquele que não resistir, né? Coitado deles, né? Que Deus tenha misericórdia de cada um. E graças a Deus, né? Eu sou muito grato por tudo que eu já passei e por hoje estar aqui contando a história. Tem muita história para contar, mas vou contar todas as histórias que eu passei na minha vida, de sofrimento e de coisas boas. Eu conto mais as coisas boas, sofrimento deixa pra lá, né? E graças a Deus também a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Um dia todo mundo vai ter que partir. E aqui estamos na luta, né? Até o dia que Deus voltar. O que a senhora deseja do aniversário da igreja? Eu desejo o aniversário da igreja que seja um aniversário com muita paz, com muito amor, que os irmãos se dediquem bastante, né? Que para mim é uma felicidade, né? Porque comemorar 10 anos de igreja, né? Porque antigamente não era igreja, né? Era apenas uma congregação. Mas agora 10 anos de igreja, às vezes eu ficava pensando que nunca ia ser uma igreja, nunca ia ser passada a igreja, né? Ia ser sempre a congregação, mas graças a Deus que estou feliz porque passou a ser igreja, né? Para não ficar dependendo lá da igreja lá de Fortaleza. E vamos orar a Deus para que Deus possa estar abençoando, que vai ser uma bênção, né? Nossos 10 anos de igreja, né? Espero que os jovens também sejam bem dedicados às coisas do Senhor, sejam zelosos, né? É isso que eu espero, né? Que mais pessoas, né, venham a ganhar, que os jovens vão evangelizar para ganhar mais pessoas para Deus, para a igreja possa estar crescendo, que aqueles irmãos que estão afastados possam estar voltando, né, para os caminhos do Senhor. Volte ser o primeiro amor, né, como a palavra de Deus nos ensina. Volte a voltar ao seu primeiro amor, né. E só agradecer a Deus mesmo.
Para finalizar, o que vocês esperam, né, para os próximos anos, se Cristo não voltar? O que vocês esperam aqui para a nossa igreja nos próximos anos? Eu espero que esse trabalho continue sendo exemplo, né, para muitos cristãos, e espero que muitos daqueles que estão longe de Cristo voltem, né, antes que seja tarde, e que esse trabalho continue, né, até a volta de Cristo, principalmente o trabalho com criança, porque esse trabalho, essa igreja só cresceu porque ele foi começado com as nossas crianças, né? Então, a gente não deve desprezar, né? Continuar esse trabalho, porque tá aí, os frutos, vocês são frutos, né? Colhidos de quando vocês eram crianças. Bom, eu acho que é a esperança e o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja. Chega um momento que a gente quer olhar para o futuro, né? A gente quer construir coisas, a gente quer espaço, a gente quer mais pessoas, mas tudo que a gente está vendo hoje, né? Se baseando na Bíblia, todos os acontecimentos que ela fala, essa pandemia, rumores de guerras, então isso é uma realidade que as pessoas não, parece que ainda vivem como na época de Noé, né? Casavam, se davam os casamentos, né? Comiam, bebiam, vivem suas vidas sem perspectiva nenhuma. Porém a nossa, né? A nossa de cristão, servo do Senhor, é o arrebatamento. É estar com Ele, é estar com Cristo. Se possível, né? Fosse agora, mas a gente também entende que tudo é no tempo dele. É Ele quem decide. Mas para nós seria isso, já estar com Cristo logo, né? Já estar com Cristo. E continuar perseverando. Então, obrigado pela participação de vocês, a gente agradece muito. Como eu falei, né, nós temos crescido nessa parte do envolvimento dos jovens, né, no Ministério da Igreja, na educação cristã infantil. Eu espero assim que mais comprometimento, né? Eu tenho essa esperança, né, que a igreja toda, né, se envolva, todos os membros, né, os que estão chegando, né, possa ter já em mente de se envolver em algo na igreja, né, se envolver nos ministérios, né. Nós temos ministérios de música, né, onde o Limar tem feito um bom trabalho, né, com esse grupo, da educação cristã com a Fernanda, a mocidade, né, aí com o Renan, que foi esse ano, Gilvan, Israel, né, outros ministérios, como do serviço social, né, na Gisélia, que fica à frente dessa questão da doação de alimentos, né, e os outros ministérios, né, aqui da nossa igreja. Então que haja esse comprometimento, né, e quando uma igreja toda, né, se envolve, todos os membros, ela cresce, né, em tudo. Então eu tenho essa esperança, eu tenho essa expectativa e a nossa igreja daqui para frente, até a vinda do Senhor, haja mais comprometimento dos membros e surjam mais ministérios. Isso é bom. Quanto mais ministérios uma igreja, mais ela cresce. Como falei, né? A questão dos jovens hoje, eles estão dando frutos, que espero que logo eles possam estar sendo frutos para que as pessoas possam se integrar junto com a gente, possam estar sendo motivados por jovens para estar vindo aqui para cá, para a igreja, para dar frutos também, para motivar outros jovens assim, não sei só o que fez e acabou, mas sim ao que faz, continua fazendo e vai seguindo até que Jesus venha. Obrigado, Gilvan, pela sua participação. Então, assim, o que eu mais espero, certo? Nós esperamos a construção do cenáculo, né? Que está todo mundo muito bem envolvido nisso, já estamos com um projeto. Então, assim, se Cristo não voltar, em breve estaremos todos aí nessa expectativa da construção do cenáculo. Obrigado pela participação de vocês. Com certeza o cenáculo, eu acho que é uma expectativa que está todo mundo ansiando, né? E nós estamos colocando nas mãos de Deus isso.
também essa geração de jovens, de crianças que a nossa igreja está tendo. Eu acho que nós podemos trabalhar isso e isso ser uma bênção, tanto na igreja como também a gente atuar isso fora, né, dos nossos muros. Então, eu espero que a gente possa estar crescendo, né, ramificando. Obrigada. Eu espero que a nossa igreja venha crescer tanto pela quantidade de membros, quanto de maturidade também, né, que os nossos membros possam vir e ter mais maturidade no decorrer desses anos. E que nós possamos ter, então, o nosso sonhado templo, né? Que eu acho que é algo que a gente espera há algum tempo. Obrigada. Estel, o que é que tu mais gosta aqui na igreja? É da salinha. Na salinha? Por que tu gosta da salinha? Porque tem as professoras e tem as tarefas. Tu gosta das professoras aqui da igreja? Sim. Elas te ensinam o quê? A palavra de Deus. Palavra de Deus? E o que Jesus fez por ti? Morreu na cruz. Ele é o teu o quê? Meu Salvador. Isso aí. Igreja presente na solenidade do Senhor, família de Deus, o povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo esperança do mundo melhor, sol da justiça brilha em nós. O seu mandamento importa obedecer, e ser luz resplandecer, e ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora, ser parte da história, vamos sair avante e sair proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, com paixão.